Primeiramente, boa tarde. Agradeço a equipe organizadora. O evento está bem bacana. Eu acho que várias coisas já foram abordadas e agora fica bem mais fácil de falar, embora seja depois do almoço. Às vezes o pessoal está um pouco cansado, mas eu coloquei... Minha aula está bem diferente do pessoal, que é enriquecedor e bem bacana. Minha aula está numa visão mais clínica e mais científica, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência como supervisora de estágio, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. A gente tem um departamento de fisioterapia e reabilitação com as pacientes com câncer de mama. Indicação na onco: vocês podem tomar o que eu falei para vários pacientes de oncologia. Claro que dentro das suas particularidades, mas eu vou falar apenas de oncologia mamária. Meu tempo é um pouco curto, então não dá para eu me ater a todos os temas de oncologia, tá? Bom, eu vou começar falando então das principais indicações da acupuntura nos pacientes oncológicos, me atendo apenas às pacientes com câncer de mama. Então são todas essas: dores, o pessoal já falou, os fogachos, distúrbios de sono, as ansiedades, depressões em todas as patologias, não necessariamente somente nas pacientes oncológicas ou pacientes homens, né? Eu vou falar pacientes, sempre mulheres, porque eu trato de mulheres, tá, gente? Mas pode ser mulher, pode ser homem. Aqui tem bastante homem, eu estou acostumada a dar aula para muitas mulheres, então se eu ficar só mulher, me desculpem, que eu estou acostumada mesmo a trabalhar com mulheres. E náuseas e vômitos estão conhecida e todo mundo sabe durante os tratamentos de quimioterapia, famoso e conhecido alguns pontos, vou ter durante a aula falando sobre isso. A fadiga, né? O pessoal falou bastante sobre a medicina tradicional chinesa. Eu tirei alguns slides para não ficar muito cansativo e me ative no que a comissão organizadora me pediu, e eu acho que ficou bem bacana na parte clínica. Então, assim, a fadiga na medicina tradicional chinesa é um dos principais sintomas, ou talvez o principal, do início do câncer. A gente vai perceber que os pacientes com câncer têm sinais de fadigas iniciais, antes até mesmo de desenvolver. Ah, mas como que eu vou saber? Complicado, porque muitas pessoas podem ter cansaço, pode ser por todos os motivos que o pessoal, inclusive, já até comentou, né? Uma série de coisas envolvidas dentro do nosso cotidiano que nos gera fadiga. Mas assim, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é essa fadiga desses pacientes e o que eles têm, um pouquinho diferente, que a gente vai ter que ter um olhar que é só a repetição e a vivência clínica que vai dar, não tem jeito, não tem como dar receita de bolo na oncologia, cada paciente é individual, mas a gente tenta dar uma visão um pouquinho direcionada para vocês conseguirem atender esses pacientes, porque com o crescimento das doenças, e a oncologia não precisa nem falar, está em evidência aí cada vez mais, todo mundo vai ter que saber tratar paciente oncológico. Não é um privilégio meu e vai ser de todo mundo. Eu acho que falar de oncologia me dá prazer, porque eu trabalho com isso. Eu gosto de atender paciente com câncer de mama e cânceres de uma forma geral. As pessoas ficam, ai meu Deus, mas aquele paciente aqui triste. Não, triste é quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, aquilo te dá prazer, aquilo você pode ajudar. Agora, quando você não sabe, aí você fala, o que eu faço? Eu olho, eu choro junto? Não, eu até choro, e choro bastante, mas eu não posso chorar junto, né? Eu tenho que saber o que fazer e como direcionar esse meu paciente. E a melhora da qualidade de vida, que todo mundo falou e também dispensa qualquer apresentação. Então eu vou começar falando de um trabalho, que é o meu trabalho, que meu filho, o meu trabalho que eu publiquei recentemente. É um trabalho que trata-se de um relato de caso. Um relato de caso não tem evidência científica. Sim, verdade. Mas eu precisava começar de algum jeito. Precisava dar um start de alguma forma. E esse foi o meu trabalho desenvolvido lá no departamento de câncer, na mastologia. Então eu tive como finalidade atender uma paciente. Esse trabalho aconteceu em 2014. Eu atendi essa paciente.
e essa paciente tinha uma dor persistente. E o tratamento principal para os pacientes de câncer de mama, pós-cirúrgico, é a fisioterapia. Então, o tratamento de dor, a fisioterapia clássica, exercícios que a maioria das pessoas já passou em algum momento, se teve dor e precisou ser tratada com fisioterapia, realizou exercícios com elásticos, pesos, mobilização, seja como for, que a gente define como cinesioterapia. Então, essa paciente foi tratada com essa cinesioterapia. Era o nosso protocolo padrão do nosso serviço. A gente tem um fluxo de pacientes de mais ou menos 50 a 60 pacientes por mês. Então, a gente atende todas essas pacientes com a mesma conduta. Óbvio que a gente tenta particularizar algumas dificuldades que a paciente tenha. A gente tenta mudar um pouco esse protocolo, mas o protocolo do nosso serviço é atender com fisioterapia. São poucas acupunturistas no nosso serviço, somos em 3 apenas, e quando eu realizei esse trabalho, éramos apenas 2. Uma estava de licença, então só tinha eu. Então eu comecei a fazer esse trabalho com essa paciente porque ela realizou a fisioterapia e não teve sucesso. Ela fez 10 sessões e a dor dela era persistente, ela se mantinha com dor. Então, com uma sugestão de tratar essa paciente, uma fisioterapeuta que trabalhava junto comigo e fazia só físio, falou: você não quer atender ela, fazer uma acupuntura e tal? Eu gosto de contar a história do Stipper, porque eu acho que foi muito legal para mim, e por isso que eu falo que é meu filho, embora tenha um mestrado, uma série de coisas, mas tem coisas na sua vida que abre muito e te dá prazer, né? Eu acho que é importante, acho que todo mundo falou aqui de coisas que dão prazer. E o Stipper foi uma história engraçada. Vou ser breve, tá? Não vai ser de oncologia que eu vou falar. Meu marido tinha uma dor no ombro. Meu marido é acupunturista, não é fisioterapeuta, mas é acupunturista. A gente estudou junto, a gente fez o curso de acupuntura na mesma escola. E ele tinha uma dor que não melhorava. Fazia acupuntura, fazia físio, fazia todas as intervenções que vocês imaginaram. Eu não conheci o Stipper, isso foi mais ou menos uns 3 anos atrás. Ele falou: mas você trata de todo mundo e a minha dor não melhora. Eu falei: então, não tem o ditado, santo de casa não faz milagre? Vai ser tratado com outra físio. Não é com você que tem que me melhorar. Eu falei: meu pai do céu. Aí ele ia para o hospital, tomava corticoide, ele tinha uma bursite. E foi ficando inchado. Aí ele ficava mais irritado. Não tem o que fazer, né? Fui fazer um curso de físio. Fisioterapia aquática. Conheci uma físio que estava lá, e essa físio estava na piscina. E eu perguntei para ela: mas essa físio, eu sou acupunturista. Falei: me ajuda numa coisa, nem sei porque eu perguntei isso para ela. Me ajuda numa coisa, que meu marido está com um problema assim, assado, o que eu faço? Ela falou: eu tinha uma bursite trocantérica, só que a dela era de ferro, e meu marido era de ombro. Eu coloquei o Stipper e fiquei ótima. Falei: jura? Stipper? Eu não usei isso. Vou usar meu marido, né? Meu marido mesmo posso usar, se não der certo não vai ter problema, né? E aí coloquei, não é assim que a gente pensa, vou usar em quem eu conheço. Quem não conhece, agora com as histórias de processo, tanta coisa, né? A gente não sabe. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão muito perigosas, né? Às vezes até quem está bem perto da gente. Mas enfim, vamos pra frente. Aí, o que aconteceu? Usei nele, e ele já tinha toda essa história que eu contei. 3 sessões. Ele nem dormia, de madrugada, 3 horas da manhã. Ele acordava, sentava no sofá, e era assim durante pelo menos uns 3 meses ele ficou. Aí eu falei: gente, coloquei o Stipper 3 sessões, já tinha feito ventosa, sangria, tudo. Michael Phelps melhora, meu marido não melhorava, viu? Não melhorava de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Ficou ótimo. E aí surgiu a história dessa paciente, foi na sequência, tá? Só pra vocês entenderem, porque assim, como que o Stipper caiu de paraquedas? Porque não tem nenhum artigo publicado sobre o Stipper, não tinha uma evidência para dizer: por que você vai usar em paciente oncológica? Eu não sabia. Eu tinha uma história e um paciente com uma dor ortopédica, tá? Então, realizei essa acupuntura nessa paciente. Uma vez por semana, 5 semanas consecutivas. Ela era uma senhora,
tinha 71 anos, tinha história de dores prévias, era uma paciente que já tinha feito a cirurgia do câncer de mama, como eu falei, tinha diabetes, pressão arterial, esses problemas ela já tinha, e uma osteoartrite, que é uma degeneração também parecida, o mesmo problema que o meu marido, ele tinha uma bursite e essa é uma osteoartrite, uma degeneração, tá? E aí, o que aconteceu com essa paciente? Ela desenvolveu essa fibrose do cordão linfático, muito comum nas pacientes com câncer de mama. E eu coloquei essa foto para vocês entenderem o que é. Eu sabia que o público aqui era geral, né? Se fosse na oncologia, até passava direto. Mas aqui, importante vocês saberem. Essa é a paciente. Então, eu realizei a acupuntura semanal com o stipper nesses pontos, com a finalidade que eu falei agora, de melhorar a dor dela, tá? Não foi utilizando outras técnicas de acupuntura, e sim uma técnica local de dor. Pensei no trajeto de dor e quis ser um pouquinho mais atrevida, porque na oncologia a gente não usa, não sei se vocês sabem, mas na oncologia, após o câncer de mama, a gente não usa acupuntura no lado ou no lateral da cirurgia, por uma série de coisas. E uma das coisas é assim, aquele lado foi retirado os linfonodos, o paciente tem uma imunossupressão causada pela doença, e pela retirada desses linfonodos, esse paciente fica mais debilitado, porque o sistema linfático corresponde com essa defesa do organismo. Então, como os médicos já pedem para essa paciente não fazer nenhum procedimento no braço, ou seja, picada, aferição de pressão, até uma roupa que pressione daquele lado, naturalmente a agulha de acupuntura eu não posso fazer, tá? A visão deles, e a gente continua essa linha. Então, nessa paciente eu realizei do lado da cirurgia. Era stipper, era sem agulha, eles não iam brigar comigo, e eu coloquei, tá? E foi isso que eu fiz. E essa paciente tinha uma dor, então na escala visual analógica de 7, que é uma dor considerável, de intensa para grave, né? Lembrando que a dor 10 é a dor máxima que o paciente suporta. Ela tinha uma dor 7 na primeira sessão e que foi se diminuindo ao longo das sessões. O que está embaixo é a amplitude de movimento do braço dela. Porque como fiz e fazia cinésio, ela tinha uma limitação de movimento pela dor articular, que também aumentou. Veja que na quinta sessão ela tinha uma dor 0. E 6 meses depois eu chamei ela. Falei, vamos lá, dona fulana, vamos fazer. Não tem mais nada, mas me dá uma nota para sua dor. Ela falou, não tenho dor nenhuma. Tá? Então essa era uma paciente que correspondeu a essa publicação na Revista Brasileira de Mastologia. É uma publicação, é um relato, é simples, mas foi um start que eu dei, inclusive para vocês, né? Para escrever e acreditar na técnica, enfim. E aí a gente sabe que tem necessidade de ter esses ensaios randomizados, controlados, e que a ciência pede isso. Isso é um pouco diferente da vivência clínica que a gente tem no dia a dia. A ciência é às vezes um pouco delicada, porque eu tenho que criar protocolos onde eu desenvolvo aquele ponto para todos os pacientes. Isso é muito delicado na acupuntura, a gente sabe disso, mas é assim que funciona. Existem até artigos publicados falando que ele vai mudando, mas isso perde-se muito a credibilidade em relação ao tratamento quando se fala de pesquisa científica, tá, gente? A gente sabe que no consultório a gente pode fazer o que a gente quiser e todas as técnicas. Então eu trouxe um trabalho que foi publicado na Europa sobre o stipper. A gente estava pesquisando e a Carmen, que trabalha comigo, achou. Falei, nossa, quando eu estava escrevendo esse artigo eu não achei nada. E esse foi um resumo publicado, falando, o objetivo deles foi avaliar náuseas e vômitos em pacientes que iriam fazer a cirurgia de câncer de mama, e eles tinham a finalidade de verificar se, com a estimulação do CS6, famoso ponto de náuseas e vômitos, que todo mundo que trabalha com acupuntura sistêmica conhece, às vezes até quem trabalha com shiatsu, outras técnicas, já faz acupressão nesse ponto. Esse ponto é bem comentado pela sua boa aplicabilidade. Fora isso, ele tem outras funções, mas uma das funções dele
bem bacana é essa, né, que é a diminuição dessas náuseas e vômitos. Eles fizeram nas primeiras 24 horas, só que aí eles fizeram um comparativo. Eles compararam bola de algodão no mesmo ponto e o uso do stipper. Então eles tinham a finalidade de verificar se o stipper tinha função, tá? Então eles olharam no CS6 30 minutos antes da cirurgia, porque a gente sabe que no pós-cirúrgico as pacientes nauseiam e vomitam muito pelo efeito anestésico, tá? Então eles tinham essa finalidade de verificar, na verdade, anestesia para qualquer paciente, mas aqui ele usou só pacientes que estavam fazendo cirurgia de câncer de mama. Tá? E eles verificaram o seguinte, que o grupo 1 era o grupo que realizava acupuntura, na verdade a acupuntura com essa bola de algodão. E esse grupo teve como resposta que 63% deles desenvolveram algum problema de náuseas e vômitos. 63% do grupo 1, que usou a bola de algodão, no CS6. Já o outro grupo era o grupo que realizou o uso do stipper. Apenas 35% precisou ter algum sintoma no período após 24 horas do processo anestésico. E aí, quando eles falaram em relação ao uso da medicação, então as medicações antieméticas, que são as medicações de náuseas e vômitos indicadas no período pós-cirúrgico, quando falou do grupo 1, que era o grupo placebo, né, 53% precisou tomar algum remédio. Precisou mesmo, não teve jeito. E o grupo que usou o stipper, apenas 30%. Eu acho que é importante a gente saber disso, né? Então eles definem, porque eles usaram uma amostra de 102 pacientes. Como eles conseguiram isso? Eu não sei quanto tempo eles fizeram, era um resumo. Eles tiveram uma amostra bem grande, ou seja, eles usaram 102 pacientes, conseguiram dividir entre grupo placebo e grupo o stipper, mas eles usaram no mesmo ponto e eles mostraram que o stipper teve mais efetividade do que uma técnica só estimulando lá, falando mais uma qualidade do stipper, não só da região do ponto. Então cai um pouco por terra a história de vamos só estimular. Nesse caso aqui, o stipper foi mais benéfico do que só o estímulo, porque 30% para 50%, né, foi uma população bem diferente de mulheres ali. E aí ele prova que assim, em relação a náuseas e vômitos, o uso do stipper foi benéfico. E se essas pacientes tivessem alguma contraindicação para usar a medicação, que a gente sabe que tem uma série de pacientes que não podem nem usar a medicação antiemética, o uso da pastilha de silício, o uso do stipper ia ser extremamente benéfico e inclusive baratearia até custo, né, do hospital, que a gente sabe como é que está sendo as coisas agora, né? A gente está dentro do hospital público, dentro do Hospital São Paulo, a gente tem nem o que falar das coisas que estão acontecendo no Brasil. Então eu começo falando de um caso clínico, que é uma paciente de 35 anos, casada, com um filho, que desenvolveu câncer de mama durante a gestação. O que a gente fala que é câncer de mama durante a gestação? Só para vocês entenderem. No período até de 2 anos que essa criança nasceu, ainda é considerado um câncer de mama induzido pela gestação. Tá? Então, o câncer de mama, na verdade, hormonal, a alteração hormonal que a gestação causou, e aí essa paciente desenvolveu o câncer de mama. Então por isso que eu falo câncer de mama gestacional. Não é que ela estava gestante, o bebê já tinha saído, ela estava amamentando e desenvolveu o câncer de mama, tá? Só para vocês entenderem. Não tinha nenhuma doença pré-existente e eu comecei o tratamento com ela logo após 1 semana dela iniciar a quimioterapia. Não deu tempo, porque ela teve um diagnóstico de 15 dias. Ela descobriu que estava com uma mastite, que ela achou que era uma mastite, e não era um câncer de mama inflamatório, é um dos piores cânceres de mama, que o câncer sai para fora, né? Então, bem delicado, não tem imagem para não chocar vocês não, tá? A gente sabe que é meio chocante, a gente trabalha na roupa, a gente tem foto, mas a gente não tem foto aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E essa paciente teve um tempo de diagnóstico de 15 dias.
Então, ela, no dia 1/7, quando ela descobriu, ela já estava fazendo a quimio. Só para vocês entenderem. Ela fez a quimioterapia, a dose mais pesada, que a gente chama de dose densa. Os ciclos eram a cada 15 dias, ela realizava a quimioterapia a cada 15 dias. E eu iniciei a acupuntura com ela no dia 6/7. Ela iniciou dia 1/7 a quimioterapia, tá? Então, explicando para vocês o que são essas químios, porque são tão faladas, né? Eu acho que é importante, eu sei que isso não tem a ver com o MTC, mas sim com a nossa medicina tradicional, mas para atender o paciente oncológico você tem que entender da fisiopatologia, dos remédios, e até para discutir com o médico e dizer que o que você está fazendo é bom, você tem que saber o que o paciente está tomando. Eu acho que a gente tem que tomar outras linhas de visão. Eu acho que a gente tem que crescer, a gente tem que ampliar, a gente não pode se fechar. Né? E a gente se ampliando, a gente pode discutir de igual para igual, que a gente também é competente. Se a gente sabe, a gente é competente. Se a gente fica escondido atrás do computador, a gente não sabe. Agora, se a gente se expõe, às vezes a exposição é delicada, viu? Se a gente se expõe, a gente pode ver umas coisas que não são boas. Não tem problema, a gente, tá bom, tudo bem. E na próxima a gente se prepara melhor, a gente lê mais. Porque os médicos, a gente trabalha com equipe médica lá, tá? Na nossa equipe, os médicos não são acupunturistas. E eu adoro eles de paixão. De verdade, eles gostam muito do nosso trabalho. É o contrário até do que ela falou aqui também, né? Ela falou a mesma coisa, que os médicos estão agregando, na verdade, não estão separando. Né? Então, essa paciente, ela utilizou, então, essas duas medicações. E essas medicações tinham essas alterações. Os pontos que eu utilizei com ela foram inicialmente 3 sessões, e que em seguida, essa paciente foi modificando esse protocolo. Eu fiz a acupuntura sistêmica e depois o stipper apenas do lado direito, que é o lado mais feminino. E ela totalizou 20 sessões. Essa paciente teve que utilizar uma medicação antiemética apenas na primeira sessão de químio, e depois nas outras sessões ela utilizou uma vez, e depois nas 20 sessões de quimioterapia ela não houve necessidade de tomar nenhum remédio. A próxima paciente é uma paciente de 54 anos, 2 filhos. Ela tem linfedema e fazia intervenção com a gente da físio, que eu expliquei, o acompanhamento pós-operatório, e realizava uma terapia de enfaixamento para esse linfedema. Teve câncer em 2006 e essa paciente fez uso da medicação profilática durante 5 anos, mas o câncer mesmo assim teve recidiva, e atualmente ela está fazendo uso de uma medicação nova. Essa paciente, ela começou o tratamento dia 25/6 e ela fez esses pontos durante 5 sessões, uma vez por semana. Ela utilizou aurículo nesses pontos específicos também. E com essa paciente a gente fez a inspeção da língua. Naquela primeira a gente ainda não avaliava, tá? E essa paciente, observando as 3 imagens, a primeira imagem mostrando que tinha uma estase e que essa língua era mais para roxeada e que ela foi se movimentando em relação à conduta. E aqui na 5ª sessão, uma coloração mais próxima do normal. Esses foram os pontos que a gente utilizou. Eu vou ter que passar bem rapidinho aqui. Nota só um pouquinho aquele lá, só para tirar uma foto, por favor. Nesse? Aí o outro. Próximo. Pra frente? Obrigada, obrigada. Foi? Foi. Essa é uma outra paciente bem próxima dessa, com linfedema, que eu realizei 5 sessões também, mostrando o que é o linfedema e mostrando a língua dela, da primeira à 5ª sessão, e a melhora. A dor dela, que era uma dor 7 e foi-se para uma dor 0, mostrando o efeito do stipper nessa paciente. Essa última
Eu vou só falar, acabou. Esse é o último slide, acabou. Eu vou passar só para falar o que acontece com ela, não vou relatar ela, tá? Na verdade, essa paciente é uma paciente que não aderiu ao tratamento, só para dizer assim, mas tudo funciona? Não. Tem paciente que não funciona. Essa paciente não aderiu ao tratamento, a gente só conseguiu fazer uma sessão com ela. E essa paciente, a gente pode diagnosticar aqui. Pacientes com distúrbios de ansiedade, depressão, são pacientes complicadas, então a gente tem que manter um alerta. Tá bom, gente? Eu sei que eu tentei ser bem rapidinha, acabou passando rápido, né? E aqui, falando do nosso curso, da nossa atuação da oncologia, meu e da Carmen, que está aqui, trabalha junto comigo. Convido vocês a conhecerem um pouquinho mais das nossas técnicas, tá bom? Espera a gente estar Bom, vocês viram que o conhecimento é muito vasto, tem muito ainda o que aprender, ainda o que usar. Então, o importante é isso, a gente trabalhar com profissionais multidisciplinares e vocês perceberem que cada um na sua especialidade consegue realmente fazer um excelente trabalho, nem bom, excelente trabalho, o trabalho da doutora Roberta. Obrigada por ter vindo. Então, o seu certificado aqui, graças por ter vindo. Tá? E alguém tem alguma pergunta? 2 perguntinhas só, para a gente não estourar muito o tempo, que já está estourado. Diga. Se você aplica os estímulos bilateralmente, e o que aconteceu com a fibrose daquela primeira paciente? Então, como eu falei, as pacientes com câncer de mama, que foi os relatos aqui que eu ative vocês, as pacientes são tratadas com fisioterapia, todas, né? Então, assim, eu não podia bloquear o tratamento fisioterapêutico. Então, assim, para a fibrose do cordão linfático, a gente faz mobilização. Então, essa paciente era feita a mobilização com ela. Eu mostrei o que era fibrose, porque a fibrose também limita. E, assim, o exercício físico que ela aprendeu durante aquelas 10 primeiras sessões também libera o cordão. Então, são 2 coisas. Eu não coloquei pontos de Stipper na fibrose, é isso que você quer saber, né? Não. E é bilateral o Stipper? O Stipper que eu usei nela foi unilateral, porque eu queria mostrar o lado da lesão e em relação àquela primeira justificativa que eu dei aqui. No meu serviço eu não posso usar a agulha do lado da cirurgia, mas bilateral, eu uso bilateral, se for necessário, o Stipper, tá? Mas quantos você usou ali no linfedema? Então, o linfedema é polêmico, não existe nada escrito sobre o tratamento da... Existe até existe, né? Não posso dizer que não existe. Mas, assim, são trabalhos ainda muito pequenos, com amostras pequenas. Então, assim, naquela paciente, eu usei trajeto de dor. Essa última que eu mostrei o braço com linfedema, eu usei trajeto de dor. E a terapia clássica que eu faço é terapia com enfaixamento para o linfedema. A minha intenção de tratar ela não foi a intenção de diminuir o linfedema com a acupuntura. É isso que você quer saber, né? Essa paciente com linfedema eu tratava com a terapia compressiva. E eu tinha a finalidade de diminuir a dor dela, mas não o linfedema, tá? Mas assim, a gente pode conversar depois, mas tá? Bom, doutora Roberta, mais uma vez obrigada. E fazer, sim, uma observação. Protocolos, eles são um pouco complicados para a gente afirmar alguma coisa, que a gente tem que ter uma amostra muito grande para liberar determinados protocolos. O que nós temos são indicações de pontos, pensando principalmente na medicina tradicional chinesa. Lembrando também que são indivíduos. Cada caso é um caso. Então, a gente, para ter uma amostra realmente grande, você tem que fazer uma mudança nesses grupos, você tem que fazer um apanhado e todos têm que ter a mesma condição para que você tenha um protocolo de fato. E a ideia não é essa, né? É só apresentar o trabalho que está sendo feito. Obrigada, doutora Roberta. Nosso próximo.